Eu acho que a grande dificuldade que muitas pessoas têm é disso. Entender que é o processo que vale a pena, não é o resultado que você está buscando. O resultado ele vai vir em algum momento se você tiver constância, se você tiver disciplina. A inteligência artificial, eu uso ela em diversas frentes de todo o escritório. Eu posso utilizar para uma ação de marketing, posso utilizar para uma ação comercial. Eu acho que o desafio é você saber utilizar a inteligência artificial. E a maioria dos advogados aprendem nas aulas de ética que não podem mercantilizar a atividade jurídica. E aí eles confundem o mercantilizar com a ideia de vendas e não se desenvolvem para vendas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não te ensinou. Aqui você vai aprender estratégia de gestão, marketing e vendas. E os convidados que eu trouxe hoje, eles vão compartilhar muito do seu conhecimento com você aí que está do outro lado. Então fica comigo até o final, comenta como é que tem sido o Prevcast aqui para você e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Bora trazer mais advogados previdenciários para cá e formar uma grande comunidade de advogados, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, como o conteúdo de hoje, você recebe em primeira mão. E lembrando que o Prevcast vai ao ar no YouTube toda sexta-feira ao vivo, e esse episódio gravado toda segunda-feira às 18 horas. Sexta-feira, às 9 da manhã ao vivo, você pode interagir com a gente, beleza? Então vem participar do Prevcast. Quero trazer os meus convidados, que são fera demais, doutora Amanda Ramos e doutor Wagner Nogueira. Tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde. Gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui no Prevcast contigo. E vamos aí, vamos trocar, aprender e gerar insight aí para os advogados que estão aí nessa labuta diária, né? E nessa trajetória de empreendedor que a faculdade de fato não traz pra gente. Não traz, infelizmente não traz, Wagner. Cara, uma honra ter aqui. Obrigado, viu? Obrigado também, Amanda. Muito bom ter aqui. É muito bom, agradeço o convite de vir aqui compartilhar um pouquinho de informações sobre o empreendedorismo na área do direito e compartilhar com seus ouvintes do canal. Show de bola, vamos bater um papo muito legal. Vocês que não são necessariamente da área previdenciária, mas eu trouxe vocês porque vocês estão aí realmente entendendo que a advocacia, existe uma advocacia diferente. A gente tem aquela advocacia tradicional, né? E o objetivo aqui do Prevcast é compartilhar aquilo que a faculdade não te ensina, que é olhar para a advocacia um pouquinho além disso, entender que é um negócio, você enquanto advogado solo é o empreendedor e pode a partir desse empreendedorismo implementar estratégias de gestão, né, que vão gerar muito resultado, e vocês estão gerando resultado na carreira de vocês e por isso estão aqui para compartilhar um pouquinho desse sucesso com a nossa advocacia. Então sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade aqui com a gente. Esse programa é pra gente, beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos. É interessante você falar porque assim, a faculdade de Direito, ela não ensina a empreender. Ela não ensina a montar o escritório. Ela ensina as matérias obrigatórias para você ser um técnico e trabalhar para alguém, né? Para você ser empregado e não ser empreendedor. Então eu acho que para esse profissional começar a estudar, para começar a buscar outras formas de empreender e de crescer profissionalmente e de montar o seu escritório, desenvolver sua atividade, eu acho que é um estudo e é algo que é importante ser conversado e ser compartilhado com todos. Sem dúvida, fundamental. E a faculdade não ensina, né, cara? A faculdade não ensina, a gente é terrível, como você falou, prepara para o mercado de trabalho, mais ou menos ainda, né? Muito mais ou menos. Mais ou menos. E aí tem a questão da ambiência, né, Danilo? Porque quando você está ali dentro da faculdade, essa ambiência que você tem é de pessoas que têm aqui aquela cabeça voltada para o direito. Alguns voltados para concurso público, alguns falam em abrir o escritório de advocacia, mas a perspectiva é de começar abrindo, ou de um escritório muito grande, né, que já está ali com a coisa acontecendo, ou de um escritório muito pequeno que vai começar ali do zero. E quando você está nessa ambiência, mesmo que você entre e consiga desenvolver a do seu escritório, você não consegue ter essa perspectiva de olhar a advocacia como um negócio, né? Como algo fora dali do atender o cliente, resolver o processo e desenrolar o processo e dar um resultado para o cliente. Analisar parte comercial, parte de delegação, parte de gestão de equipe. Isso, mais do que está fora do direito,
né? Outras profissões, tirando a administração, também têm essa dificuldade para chegar nisso. Então, quando você está no meio de pessoas que conseguem ter essa visão dentro do direito, você começa a mudar completamente a perspectiva de visão do seu escritório, né? Cara, muito bom, Wagner, isso que você toca, cara. Eu até quero já destacar de início aqui, né? A gente se conhece por um grupo aí que a gente participa de advogados, empresários, né, cara? Advogados que entenderam que existe um jogo de negócio dentro da advocacia. Tô lá com, cara, vários advogados que a gente pode dizer advogados milionários, né? Advogados que estão faturando aí 1 milhão e os caras compartilham muito conteúdo. Os caras entenderam que é uma advocacia profissional, né, cara? Profissional. E talvez é isso, né, Wagnão, cara, assim, tá no meio de grandes advogados que estão pensando em negócio faz com que você, cara, um empresário aí do ramo jurídico, consiga gerar mais insights para implementar na sua advocacia. O tempo todo, né? O meu escritório tem 13 anos de existência, e a gente começa a ter essa perspectiva de visão depois da pandemia, que começa a ver, mas ainda assim, o que a gente vai fazer com tudo isso? Quando eu chego no grupo que a gente participa, que é o Titânio, você começa a trocar com pessoas cuja linguagem ela é completamente diferente da do direito do dia a dia, e muito pouco se fala na questão do direito, né? Porque a questão do direito você consegue ali por si se aprofundar dentro da sua área, ter uma entrega com excelência, mas não é o suficiente para você montar uma grande advocacia, para você inovar no negócio, né? Quando você começa a olhar as partículas que existem dentro do escritório, coisas que você faz, que você nem sabe que você faz, né? Você faz marketing, você faz venda, você faz gestão de cliente, você faz gestão de equipe, né? Às vezes você faz até o papel de quem cuida ali da infraestrutura, só que você não consegue nem parar para olhar para isso. Quando você chega e começa a conversar sobre esse tipo de assunto, a cabeça vira um triplex, ela explode, né? A gente começa a ver que no detalhe existe uma metodologia, existe uma forma de você olhar para isso, gerar receita previsível, olhar para a sua equipe de uma forma diferente, e até a equipe começa a trabalhar diferente com você, né? Porque a história de muitos escritórios, assim como eu acredito, você vai entrando e vai fazendo o que tem para fazer. Sem planejamento. Sem nenhum planejamento, né? E aí de um determinado momento, não é isso. A gente precisa saber para onde a gente vai, para onde esse barco vai, qual que é o seu papel dentro desse barco, senão a coisa acaba com isso. Qual que é o marketing, qual que é a ação, qual que é a prateleira de produto. Exato. Né? Então, ferramentas assim que o curso propicia, e pensar a advocacia como um negócio, como um empresário, muda completamente a cabeça do profissional advogado, do profissional técnico que só atende. É aquele que empreende, já vai ter uma visão de um todo, né, de contratar pessoas, de delegar tarefas, de criar produtos diferentes para o escritório, de estudar o seu cliente, né, quem precisa, como é que eu consigo escalar no digital, como é que eu atendo no presencial, o cliente que está ali, que você vai receber uma indicação de algum colega, que é um cliente que precisa, como é que você vai atender esse cliente, como é que você vai atender o cliente do digital, qual que é o time de cada um. Eu acho que hoje o atendimento rápido faz uma diferença muito grande, né? O cliente ele quer ser atendido com rapidez. Então, estar nas ferramentas de automação com o WhatsApp e também atender e humanizar. Quando esse cliente chega no escritório, fazer aquele atendimento humanizado, entender qual que é o problema para você poder buscar a solução mais rápida para aquele cliente. Top demais. Para a galera conhecer um pouco mais vocês, antes da gente até voltar, como vocês têm pensado direito, a gente vai falar um pouco disso. Vocês já deram aqui uma introdução interessantíssima para a galera entender, cara, que o episódio vai pegar fogo. A gente vai trazer coisa interessante aqui, mas para que eles conheçam um pouco vocês antes. Conta pra gente, Amanda, como é que você chegou no direito e qual é a área que você está atuando hoje? Ou quais as áreas? Vai me fazer lembrar, né? Como é que eu cheguei no direito. Aí quando eu estava pensando, né, na que faculdade que eu ia fazer, eu tinha uma irmã mais velha que estava fazendo pedagogia, magistério, e tinha meu pai falando assim, faça medicina ou faça direito, né? E assim, ele queria mais direito do que medicina. E a medicina descartei completamente do meu portfólio, porque não tem nada a ver. Só que eu não decidi ainda. E é uma fase um pouco difícil de se decidir aos 14, 15 anos, né? 13, 14, né? Final ali do ginásio, adolescência. E é desafiador decidir a carreira nesse momento.
E aí eu fui ver as minhas notas. Eu sou muito mais forte em língua portuguesa, na época, né? Já tenho habilidades com língua portuguesa, com a escrita, com a leitura, com história. Então, redação, eu sempre fui uma aluna assim com notas altas em redação. E aí eu já tendencia a saber qual era a área, humanas, não vou para exatas. Né, matemática eu gostei até que começaram a colocar trigonometria, aritmética, hipotenusa, eu não entendi absolutamente nada daquilo, mas aí minha área já era humanas. E aí eu sempre quis trabalhar, né, eu trabalhei muito cedo, então eu improvisei, acho que desde os 9 anos de idade eu já fazia algum trabalho ali para começar, porque eu sempre quis a minha independência. E eu acho que nos 14, quando eu fui para o ginásio, eu até optei pelo magistério, porque acho que era a última turma que existia de magistério, porque esse curso não tem mais, né? É um curso técnico que tem equivalência para o 2º grau. E aí caiu aqui. E aí eu cheguei a fazer, mas eu não concluí, porque eu não gostei. Eu não tive afinidade com o curso e não tive afinidade também com o trabalho em si. E nisso eu fiquei pensando, eu parei, eu terminei o 3º ano, que dá equivalência, e fui trabalhar numa empresa, e por sorte eu fui para o RH da empresa. E aí no RH da empresa, numa empresa de engenharia, meu primeiro emprego com carteira assinada, aos 16, 17 anos de idade, eu comecei a aprender direito do trabalho, né? Porque tinha as folhas de pagamento, tinha as rescisões de contrato, tinha cartão de ponto, né? Hoje a gente usa aí a biometria, alguns casos até identificação facial, né? Com os aplicativos de hoje, mas naquele tempo eram os cartões de ponto, então eu comecei a aprender direito do trabalho e fui fazer cursinho ao mesmo tempo, para eu fazer a faculdade, e aí eu tive que escolher pelo direito. Minha primeira opção foi o direito, que eu já estava antenada, e a segunda opção foi jornalismo, mas passei para o direito e fui fazer direito. Fiz 18 anos, eu ainda estava na área de RH e já me colocaram para ser preposta em audiência trabalhista. Aí era uma coisa maravilhosa ir para o fórum, ser ouvida na sala de audiência. Então, com 18 anos até os 24 anos, eu trabalhei na área de recursos humanos, cuidando de ação trabalhista pela empresa, cuidando de toda aquela questão que precisa, né, dentro do recursos humanos. Passei na OAB, não cheguei a estagiar, passei a época do estágio, porque o meu estágio foi ali mesmo. Não cheguei a estagiar em escritório, nada disso. Quando eu me formei, eu entrei para o escritório de advocacia. E me formei, né? Passei na OAB, entrei no escritório de advocacia de direito do trabalho. Ali eu fiquei 2 anos mais ou menos, só que eu não tive muita afinidade dentro do trabalho em si, que foi contencioso, foi 100% contencioso. E eu já estava acostumada a ser mais consultiva, né? Eu fazia mais o trabalho ali para prevenir os processos trabalhistas. E dali, desse escritório, eu fui para uma empresa, né, a minha carreira profissional seguinte foi jurídico interno de empresa, fui para a área de contratos e fui para a área imobiliária, que eu fui trabalhar numa empresa de empreendimentos imobiliários, né, propriedades, shopping center, galeria, e veio muito contrato de locação, muita operação de compra e venda, e eu comecei a me capacitar e fazer especialização em direito do contrato, direito dos contratos, fiz PUC. Depois eu fiz diversos cursos na área imobiliária e comecei a regularizar imóveis, comecei a verificar situações de desapropriação, uso capião, impostos, questões de sucessão, né? Então eu comecei a aprender muito sobre direito imobiliário. Fiquei aí ainda em empresas, né? Trabalhando nesse segmento, no jurídico interno, envolvendo aí a área imobiliária, a área de contratos. E aí nos últimos anos eu acabei amadurecendo alguns aspectos, né, alguns aspectos profissionais e os meus valores não batiam com os valores das empresas. Então tinha ali, eu não me sentia mais
alinhada com o valor de empresa, eu já tinha uma cabeça, eu já comecei a pensar de forma diferente, porque você começa a amadurecer um pouco mais. E aí comecei a pensar como montar um escritório, como ir para o digital, como ter outros desafios, né? Como é que eu posso fazer algo diferente? Porque eu lembro que meu pai, eu não quis fazer direito porque ele queria, eu acabei querendo e gostei muito, né? Meu primeiro dia da faculdade de Direito, eu falei assim, nossa, é aqui que eu tenho que estar. Eu entrei ali, o professor começou a falar, e uma dificuldade, porque aos 18 anos, o professor falava assim, vai ler jornal, porque você não tem experiência de vida, né? Eu lembro que tinha alunos, né, que já era a segunda, terceira faculdade, já tinham 30, outros já tinham 40, um já tinha feito sociologia, outro já tinha feito ADM, já tinha uma experiência, já tinha alugado, já tinha casado, já tinha divorciado, já tinha batido carro. Se ali no começo. Então tem uma experiência de vida, e aos 18 anos não tinha experiência de vida nenhuma, e o professor falava, vai ler jornal, né? E eu lembro que no primeiro ano, um dia que eu saí um pouco mais cedo, eu cheguei em casa e estava passando horário político. E antes de fazer direito, eu desligava a televisão. E aí eu percebi assim, nossa, eu comecei a ouvir que ele estava falando, nossa, comecei a entender o que ele estava dizendo, né? Porque se ele está se candidatando ao cargo tal, ele não pode mudar uma lei federal que ele está dizendo que vai mudar. Coisas assim que a gente percebe nessas campanhas políticas, né? Que eles falam. E meu pai falava. Hoje a sua atuação é no imobiliário. Hoje minha atuação é no imobiliário. E meu pai falava assim, faça direito porque você vai ajudar as pessoas. E aí eu acabei buscando, né, a profissionalização, o empreendimento, se tornar empreendedora. E a área do direito imobiliário é uma área que eu estou atuando mais justamente para poder ajudar as pessoas a solucionar os problemas relativos aos imóveis. Legal, bem bacana, bem bacana. E você, Wagner, conta pra gente, cara, como é que foi aí sua história? Cara, foi um achado mesmo, eu não tive uma construção. A primeira vez que eu me lembro falando de direito, eu estava na terceira série, no comecinho ali, eu falava que eu queria ser juiz, mas que não era juiz de futebol, e eu não tinha referência dentro da família, né? E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Quando eu estava na época de entrar para a faculdade, eu não tinha nem essa perspectiva de existência de universo, de uma faculdade pública. Eu sabia que eu precisava estudar e dar continuidade, e que direito era a única coisa que vinha na minha cabeça. Consegui entrar na faculdade. Na época que eu entrei na faculdade, um pouco depois, eu estava muito bem na área contábil. E eu lembro que eu encontrei com uma gerente de banco. Eu trabalhava numa concessionária. Eu fui conversar com uma gerente de banco que tinha lá, e ela falou, pô, você tá fazendo direito, que bacana. Eu falei, tô. Ela falou assim, então, eu fiz direito. Aí eu fiz 2 perguntas para ela, porque eu já era ali bem interessado em relação ao que tinha acontecido. E ela falou, não sei, porque eu acabei desviando a minha carreira e acabei ficando aqui como gerente. E uma hora eu vou ter que sair daqui para fazer estágio e começar de novo. Naquele momento me deu um insight, cara, eu preciso abrir mão de tudo que eu tenho aqui agora para conseguir alguma coisa lá na frente. Aí eu começo a minha carreira jurídica, passei por banco, passei pela Defensoria Pública da União, já trabalhei muito com direito previdenciário, né? Me aprofundei bastante e, coincidentemente, eu nunca fiz estágio em escritório de advocacia, né? Eu sempre fiz empresas e esse foi o único que eu fiz por fora, e isso foi moldando ali a minha condição. Eu fazia parte de algumas associações também que militavam pelo direito negro, participei da discussão das cotas, e aí eu comecei a entender que aquela faculdade que eu estava, que aquele espaço não era o suficiente para me dar conhecimento para que eu pudesse disputar algumas coisas ali na frente. E aí eu comecei a ir em aulas, e aí uma aula na USP, e uma aula na PUC, comecei a fazer as amizades, então eu estudava, e quando eu tinha oportunidade eu ia nesses outros lugares para aumentar o meu conhecimento ali dentro do que eu vinha. Fiz toda a minha carreira dentro de empresas, né? Passei por empresa multinacional, construí minha carreira dentro de uma empresa nacional aqui na área de direito do trabalho, mas como eu era o advogado responsável pela empresa, você acaba lidando ali com bastante coisas. Até que eu peguei uma ação para trabalhar e nisso eu ainda tinha o sonho de ser juiz, né? Pilhas e pilhas de apostilas em casa, e estudava todo dia, e eu quero.
até o dia que eu peguei um processo e toquei ele até o final. E aquilo me tocou de uma forma que eu falei, não, é aqui que eu quero ir, é a minha advocacia que eu quero fazer, quero montar uma empresa com uma perspectiva diferente. E aí demorou um tempo, né, porque eu tinha esse receio de abrir mão de um CLT ali, de um advogado como CLT, para partir para uma aventura em carreira solo. Então eu fiquei muito tempo ali dentro do direito empresarial ainda, trabalhando com empresa, até que eu resolvo empreender, abro o escritório junto ainda com o trabalho, fico ali 1 ano e meio, 2 anos, é um insight para todo mundo que quer fazer uma transição em um determinado momento. Sim, no primeiro momento vai exigir que você trabalhe muito mais do que você imagina. Não tem como vir esse resultado sem essa dupla jornada, sem essa tripla jornada. É um processo necessário para que você saia de um lugar e vá até o outro. É o caos que a gente estava conversando, né? É só depois disso que vem esse lugar de organização. E aí eu consigo me desvencilhar e aí consigo abrir o meu escritório. Um pouco antes disso eu consegui ter um escritório ali com 2 pessoas trabalhando para mim enquanto eu estudava ainda, mas aí na época acabou não dando muito certo por uma série de motivos, mas o direito me tocou dessa forma. E eu nem lembrava desse episódio da terceira série, mas por uma ironia do destino, eu nunca acho que existem coincidências, no dia que eu fui pegar o meu histórico para fazer minha matrícula, eu encontro a minha professora. E a primeira coisa que ela me pergunta, e aí, Wagner? Porque foi a primeira turma dela, marcou muito. Eu falei, e aí, Wagner, você tá indo fazer a faculdade de Direito? Eu falei, nossa, professor, você ainda lembra disso? Eu falei, lembro da sua redação que você colocou. Eu falei, tô vindo pegar a história para fazer minha matrícula. Então, de uma forma ou de outra, eu não sei se eu escolhi ou se o Direito ele me apareceu como uma alternativa ali possível dentro das ferramentas que eu tinha. E na faculdade eu vivenciei uma série de coisas, aprendi, cresci como homem, né? Olhando, participei de uma série de coisas, participo do movimento de secundaristas, quando teve o problema aqui das escolas aqui em São Paulo, eu atuava em defesa dos estudantes, participei da discussão das cotas, né, e tudo isso me formou bastante para trabalhar depois e hoje tá aí como empreendedor advogado. Top. Como empreendedor advogado, hoje seu escritório está com uma equipe, como é que tá hoje lá? A gente está com uma equipe, né, na verdade o escritório sou eu e mais 2 sócios, um cuida da parte de operação, o outro cuida da parte administrativa. A gente tinha 2 advogados, agora a gente está com um, está trabalhando com algumas parcerias em relação a isso. Eu tenho 2 estagiárias e uma controller que cuidam aí de toda a nossa operação. Boa, você fica mais na parte de gestão, na parte comercial? Eu tô exatamente, a minha principal função hoje dentro do escritório é a função de CEO, é de fazer essa transição do escritório, sair de um escritório artesanal, né, que a gente fala, para o escritório com uma organização empresarial um pouco mais fundada ali, uma análise de empresa. Mas, novamente, eu volto a esse ponto do caos. Não dá para você fazer essa mudança brusca da noite para o dia. Então, hoje eu cuido da parte de direito civil, a parte de inventários, faço a coordenação da empresa e estou ali pegando muito firme no comercial para que essa transição ela dê muito certo. E mais, a minha principal função é a mudança de cultura da empresa para essa nova versão realmente, porque existem 2 momentos de escritório, enquanto ele é um escritório de advocacia, enquanto ele é uma empresa de advocacia que funciona completamente diferente. Top demais, top demais. E você, Amanda, como é que tá aí sua estrutura? Hoje você tá com equipe, tá sem equipe? Conta um pouco pra gente como é que seu escritório tem funcionado, também em termos, já até aproveitando o gancho aqui, de prospecção. E a gente começa a falar depois já um pouco mais sobre isso. Suas estratégias hoje de prospecção de novos clientes, como é que você tem enxergado isso? Olha, a prospecção, eu acho que uma estratégia muito boa é a questão do marketing digital para você fazer a divulgação, né? Isso é liberado, a OAB existe essa autorização, o advogado ele pode fazer esse marketing explicando os direitos das pessoas e fazer essa divulgação. Eu acho que a divulgação pelas redes sociais é um canal que pode ser mais explorado pelos escritórios, né, por esses empreendedores que buscam se desenvolver pelo digital, e aí você ensinando para esse ouvinte que vai estar lá assistindo os seus vídeos e dando esse conteúdo, eu acho que é uma forma de você explicar para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm um problema, só que não buscam a solução.
Então, dá essa solução para essas pessoas e eu acho que aí é um bom canal para se desenvolver esse marketing. As palestras eu acho que são muito importantes, então eu busco tanto a palestra no presencial, então às vezes eu tenho oportunidade de dar palestra presencialmente, como também a palestra dos eventos no digital. Atualmente eu tenho meu escritório 100% digital, eu conto com o apoio de um estagiário que também atua remotamente, uso bastante tecnologia, porque a inteligência artificial está aí e cada vez mais eu acho que essas ferramentas estão para colaborar ali no trabalho de uma forma que otimize, né? Eu acho que a inteligência artificial ela não veio para eliminar empregos, e sim incrementar muitas outras possibilidades dentro de cada trabalho. E eu acho que dentro da advocacia a gente tem muita ferramenta, tanto de automação, que a gente pode utilizar, né, fazer o caminho desse cliente, que ele vem pelas redes sociais, que ele vem para os canais até chegar no escritório, você marca uma reunião virtual, né, isso a gente não imaginava. Acho que da pandemia para cá aumentou muito o uso o trabalho remoto e o uso dos canais digitais justamente para viabilizar. Então, conversar com um brasileiro que está fora de São Paulo, que está fora do país, possibilita isso e resolver alguma coisa que para ele com relação à propriedade dele, né, no caso com relação ao imóvel. Bacana, esse marketing de conteúdo, né? Marketing de conteúdo, marketing de posicionamento, é muito bom, né, cara? Assim, porque você se posiciona como referência em uma determinada área, fornecendo conteúdo de valor que sana uma dúvida do seu cliente final. A partir disso ele fala, porra, senti valor aqui, cara, tocou na minha dor, quero me aprofundar, quero procurar ela para resolver. Muito legal. Você tem sentido, essa tem sido a sua estratégia? Você tem produzido conteúdo, tem trabalhado conteúdo? E como que foi essa exposição para você? Foi difícil? Foi tranquilo? Muitos advogados têm dificuldade de fazer essa exposição. Olha, é difícil, porque você sai do presencial, onde não é realidade, né, do trabalho presencial, para as redes sociais e começar a gravar vídeo. Então, eu demorei um tempo de maturação, comecei a fazer testes, então eu parava em casa, deixa eu gravar um vídeo, deixa eu ver como é que eu falo. E aí eu comecei em setembro do ano passado. Então, já faz aí um ano que eu tenho essa exposição de vídeos, de conteúdos, temas relacionados a contrato de locação, a ação renovatória de aluguel, distrato imobiliário, questões relativas ao uso capião, a compra e venda de imóvel, a documentação. Então, a área tem muito detalhe. Então, eu explico tudo isso e faço a divulgação dos conceitos, das cautelas, né? Eu já faço esse conteúdo, esse marketing de conteúdo nas redes sociais. Para atrair, funciona muito bem. É o caminho aí, penso eu. Daqui para frente vai ser cada vez mais isso. E Vagnão, você, cara, como é que você tem trabalhado essa questão aí da prospecção? Pois é, Você é um cara sagaz. hoje não tem como estar fora do digital. Eu não tenho dificuldade nenhuma com o digital. Eu acho que hoje a principal dificuldade cultural mesmo que eu tenho é de entender isso como algo essencial dentro do escritório. É começar a trazer para dentro da rotina a necessidade de se criar conteúdo, né? Porque ali na rede social você tem dois tipos de forma de atuação, né? Entregar isso de uma forma muito sutil por meio do tráfego pago, né? Isso tem trago para o escritório uma gama, um número de leads interessante, de uma forma que a gente não tinha, porque a gente vem do boca a boca, da indicação. Foram 12 anos sobrevivendo sem precisar fazer essa relação, né? De ir atrás para criar esse relacionamento. E tem o desenvolvimento no dia a dia por meio da rede social, que é entregando esse conteúdo. Então, assim, eu tenho realizado esse conteúdo, ele traz, mas a constância ainda é um desafio. Só que eu já entendi que isso é uma atividade tanto quanto se desenvolver uma petição. Eu acho que essa é uma grande dificuldade, Danilo, que as pessoas têm quando elas saem de um lugar para ir para o outro, né? De começar a compreender que isso é tão importante quanto distribuir um processo. É você gravar um vídeo, entregar um conteúdo, para você criar uma conexão num lugar que hoje grande parte da população está presente e está sedenta por uma comunicação sincera, útil e de forma direta, né? Eu ainda tenho clientes que vêm por esse outro canal, tenho
parcerias bastante com contabilidades, com outros entes que a gente acaba fazendo palestras, esse tipo de coisa, mas eu não tenho dúvida que daqui para frente, o advogado que não tiver no digital, fatalmente uma hora ele vai parar a sua operação, porque vai parar de chegar cliente. Porque hoje a gente tem muitas opções ali dentro. Ele não precisa sair da casa dele. Então sim, digital trouxe essa mudança, essa comunicação, desde que ela seja sincera, ela é muito simples de ser feita, né? Eu acho que a dificuldade é realmente na constância dentro de uma rotina que é exaustiva. É muito difícil, a rotina do advogado ela é muito puxada, e aí é onde entra essa questão da necessidade do empreendedorismo, da organização, de como é que eu faço para cuidar desse CPF que está por trás desse CNPJ, né? Que cuidado que tem que ter para entender que ele tem que fazer às vezes mais coisas, ou melhor, não é fazer mais coisas, mas é entregar um resultado melhor do que se entregava antes, sem que com isso você acabe deixando você de lado. Então hoje os principais canais de prospecção são rede social, né, de forma orgânica e de forma com tráfego pago, e ainda tem as indicações, mas agora a gente já está olhando outros canais aí, funil de palestras, esse tipo de coisa que a gente vai começar a trabalhar agora em 2025 de uma forma mais atípica, mais agressiva. Legal, cara, legal. Você falou dessa questão do marketing de relacionamento, é importante, né, cara? A galera tá muito pilhada em trabalhar no digital e acho que é o caminho mesmo, né? O digital cada vez vai ficar mais forte, mas é o que você falou, cara, 12 anos aí vocês não só sobreviveram, como geraram resultado, né? A partir do marketing de relacionamento, né? A Advocacia Schettini, cara, ela cresceu também, a gente chegou a 7 unidades sem o digital, cara. A gente, depois já de muito estruturado, eu entro no digital mesmo, perto de 2020 também, cara. Eu acho que perto de 2020. Antes disso, era marketing de relacionamento forte, pesado. Eu realmente acho que a gente não tinha, cara. Eu não sei. Essa transição, como é que foi, Daniel, pra você? Cara, me lembra o primeiro vídeo que eu fiz, uma porcaria, eu com vergonha, com medo da galera... Mas parte. Medo da galera julgar, sabe? Mas peguei o celular, cara, e fiz. Pra mim foi uma virada de chave que eu fiz esse vídeo e conta essa história, já contei algumas vezes aqui. É engraçado que, talvez pra quem tá ouvindo agora, é sempre a primeira vez, mas como eu conto muito, né? Aí pra mim eu tento dosar o pique de contar essa história, assim, mas é muito louco, cara. Eu lembro que eu gravei o primeiro vídeo e falei, cara, vou fazer. E fiz, e uma tia mandou uma mensagem pra mim lá, meio que chorando e tal, falando que minha prima tinha que ver esse vídeo. E ali, cara, foi a virada de chave pra mim. Eu falei, caramba, eu com medo de fazer vídeo, achando que as pessoas vão julgar e tal. E talvez até julguem mesmo, mas elas não podem me mover. Quem me move são as pessoas que realmente entendem que há valor no que eu falo, entende? E com quem de fato eu consigo me conectar. E comecei a fazer, cara. Comecei a fazer, produzir conteúdo. E de lá pra cá venho fazendo, cara. Faço conteúdo pra TikTok, pra YouTube, pra Instagram, pro meu Instagram pessoal, aqui pro Prevcast. E eu acho, cara, que é o caminho. Mas o marketing de relacionamento, Wagner e Amanda, ele é forte demais, cara. Ele é muito forte. Porque num curso que eu dou pra advogados, né? Eu criei um curso digital. E lá tem uma aula que eu vou falar, por exemplo, dos princípios de Aristóteles, que ele fala que as pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. Então, o marketing, ele é um lugar que ele te expande, ele mostra mais a sua marca. Mas no final das contas, as pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. O marketing é um lugar para as pessoas te conhecerem, começarem a confiar em você, começarem a gostar de você e confiar em você. Mas o cliente que já te contratou, ele já tem isso. Conhece, gosta, confia. E esse cara é um propagador. Entende? Então você pega na sua base de clientes, cara, e multiplica essa sua base de clientes, isso já funciona muito bem, cara. Muito bem. E é uma coisa que pouca gente explora. Total. Muito advogado entende que o cliente ali ele teve um começo, um meio e um fim, né? E às vezes esse fim, né? Pelo menos no escritório eu trago para que ele seja um final muito feliz, muito comemorado, para que ele realmente marque que acabou. E esse é o principal cliente, está ali, não tem custo de aquisição, ele está ali trabalhando com você, Isso. já conhece, já confia, e é uma base muito pouco explorada. Porque esse cliente ele pode tanto precisar de outros serviços do advogado, como também ele pode indicar outras pessoas, né? E o cliente de indicação, parece que ele já chega com um grau de confiança porque foi o amigo que indicou. Então é muito bom também essa indicação.
Mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó, que o que eu percebo e o que vocês estão falando faz muito sentido. O seguinte, a ideia do pouco explorado. O advogado, ele acha que atender bem é o caminho para gerar indicação. Mas eu acho que isso é subvalorizar, é valorizar abaixo do que pode a possibilidade de você prospectar na sua base de clientes. O que eu quero dizer é que você precisa ser mais intencional, provocando o cliente de fato a indicar mais para você, entende? O advogado, o que ele faz? Ele faz um bom atendimento e desse bom atendimento gera mais resultado. Cara, eu acho que é pouco isso. Meio que confia naquilo que foi feito como se aquilo fosse É suficiente. Cara, tá subvalorizando uma oportunidade incrível. Dá para fazer mais. Muito mais. Tem que fazer mais. E é isso que vai gerar resultado. Então, cara, assim, aqui no Prevcast a gente já falou algumas vezes em estratégias de você fazer esse tipo de situação para você explorar, cara, cada vez mais a sua base de clientes, entende? Nela já existe um ouro. Agora, obviamente que o digital, ele te dá uma expansão incrível, né, cara? Ele te dá uma expansão incrível. E o grande desafio, né, a Amanda tem feito conteúdo desde setembro aí do ano passado, pode também, talvez, compartilhar a experiência em relação a essa questão. Vou compartilhar a minha também depois aqui, do que o Wagner falou, que é a questão da constância, cara. A constância é o maior desafio. E eu vou te dizer o seguinte, na vida, a galera fala assim, eu vou emagrecer, vou meter um shape. E por que não consegue meter um shape? Falta de constância. Cara, eu vou fazer um dinheiro pro dinheiro trabalhar pra mim. E não consegue. Falta de constância. É na vida, cara. É na vida. O digital só reflete um comportamento padrão. Cara, isso é muito louco. E essa virada de chave a gente precisa ter. É desafiador. Tem sido desafiador pra você, Amanda, manter a constância? Sim, tem sido desafiador, porque eu fui me observar, né? O que eu comecei a fazer que eu não dei continuidade, né? E gera frustrações. Então, a questão da dieta, realmente, eu parei, eu fiz uma constância, falei, eu não saio mais da academia. Não vai ser essa de 6 meses e paro, 6 meses e paro. Então, eu tô nessa meta e tô constante. No digital, é outra prática também, porque eu tô numa constância e surge um trabalho, aí uma demanda, uma viagem, você não tem como conciliar tudo isso. Então, ter o suporte ali de alguém que também que te ajude a essa questão de gravar vídeos, essa questão de te ajudar no copywriting, te ajudar em alguma coisa, eu acho que é importante, porque às vezes o advogado fazer tudo, né? Porque vai ter uma viagem a trabalho, às vezes vai ter um processo que vai gerar um pouquinho mais ali, que eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais nele, e a criatividade depois para o vídeo vou deixar a desejar. Então, acho que o apoio também de profissionais que consigam dar esse apoio para ter essa constância, porque a constância na rede social é que faz a diferença, né? Ter uma rotina, vai ter palestra, vai ter live toda quarta-feira em determinado horário. Essa constância é importante, porque o seu público, ele vai estar ele vai estar se educando, e ele vai falar, nossa, eu não pude assistir a live da doutora hoje, mas semana que vem vai ter. Então eu não vou perder a da semana que vem, porque você já está avisando o seu público, né? Muito. E aí, Dan, eu acho que entra uma questão muito do tempo que a gente vive, né? O Bauman fala desse tempo líquido, dessa sociedade líquida, que é a mudança da estrutura social, cara. Hoje você tem uma resposta de alguém muito rápido mandando uma mensagem no WhatsApp. Antigamente era o fax, era a carta. E aí, com o resultado, às vezes a gente tende a tentar repetir esse mesmo padrão de tempo. Então essa constância, ela começa a fazer sentido quando ela me traz um resultado. Mas na internet, nenhum trabalho vai te dar um resultado imediatamente. Primeiro você vai plantar. E aqui na Selva de Pedras, né, aqui a gente está na cidade de São Paulo, deve ter audiência aí de todo o Brasil, mas aqui as coisas acontecem tudo muito rápido, está exigido de uma forma muito rápida. Mas quando você vai para o estágio natural, você planta, rega, espera e confia. Só que como é que você vai ter constância se você não está vendo quando que isso vai voltar? Né? Então eu acho que a grande dificuldade que muitas pessoas têm é disso. É de entender que é o processo que vale a pena, não é o resultado que você está buscando. O resultado ele vai vir em algum momento se você tiver constância, se você tiver disciplina. E aí a hora que vem alguém que nem você falou, pô, você tem uma tia ali que te incentivou, mas você vai ter ali 1 milhão que vai trazer para você uma série de motivos para que você não faça aquilo, né? O cara que está no futebol e você está ali gravando, pô, tô perdendo isso, como se esse tempo ele não fosse um tempo de plantio.
Então, acho que a grande dificuldade da disciplina, seja para uma dieta, seja para qualquer coisa, é essa liquidez de entender que o resultado é o foco só no resultado, né? Ao invés de ter o foco no processo. É hoje, amanhã, depois. E quando vai acontecer? Isso não está no nosso controle. Mas uma coisa é fato, né? E eu tenho aprendido muito isso na questão da ambiência. O resultado vem. Ele vai vir em algum momento. Seu tempo não é o mesmo tempo do outro, porque sua vida não é a mesma que do outro. Então a sua constância tem que ser esse compromisso consigo mesmo, né? Eu vou fazer porque eu acredito que em algum momento as coisas vão acontecer, mas eu vou vivenciar esse processo também, ver o meu vídeo legal, ver meu vídeo chegando em uma pessoa ali fazendo uma diferença e de repente, bingo, as coisas começam a acontecer de uma forma mais consistente também. Plantar a semente, né? E regar essa semente, né? A constância é regar essa semente, é você desenvolver isso e aproveitar o caminho. É o Né, que faz toda a cultivar. diferença. Total, aproveitar esse caminho. É importante, cara. Eu acrescentaria até essa sua fala, a própria ideia também do essencialismo, né? Porque nesse mundo em que, como você falou, tem essa questão da liquidez, tem também o desvio de foco. Às vezes, como você tá ali nesse plantio, esperando, cara, várias dispersões acontecem, várias supostas oportunidades aparecem. Aí você desvia, fala, opa, vou tentar nessa aqui que é mais rápido o resultado. Opa, vou nessa outra aqui que tem resultado mais rápido. E aí você vai se desviando do seu foco. Você nunca tá. E o essencialismo é fundamental para isso, cara. Escolhe uma coisa e vai, velho. Foca. O conceito de essencialismo ele é excelente para a vida, porque a quantidade de estímulos ela só aumentou. Se você pega, vamos colocar um jovem nosso nos anos 80, o que você tinha de possibilidades e de estímulos naquela época era muito pouco, né? Você não tinha nem a possibilidade de escolher esses estímulos. Eles vinham até você. Hoje em dia, se você puder, cara, é infinita, parado o tempo todo. Então, dentro do direito é isso. E se você não ficar, pô, tem um cara aqui, previdenciário agora tá bombando, então eu vou previdenciário. Pô, não deu muito certo aqui agora, eu já vou pro imobiliário agora, porque... E tudo é sedutor. E tudo é sedutor, cara. Se você realmente não compreender, não tiver um compromisso muito sério consigo, né? E tanto conceito, né? E aí quem não conhece esse conceito é importante ir atrás. O conceito de essencialismo em tudo na vida. Até para você entender o que é importante para você, porque às vezes você está tanto nessa corrida que você esquece o que é básico ali para você se manter a isso. Você falou aí da sua tia, que foi uma pessoa que deu, você também tem a sua mãe como uma referência, e às vezes o nosso principal estímulo está ali do lado, mas você está tão preocupado e tão estimulado com outras coisas que você não consegue enxergar o que é essencial para você, né? Top demais. Eu anotei da fala da Amanda aqui e eu queria trabalhar um pouco esse ponto com vocês, que eu sei que vocês são sagazes também nessa pegada aqui. A gente vai conseguir compartilhar com a audiência alguns insights que é em relação ao uso da inteligência artificial. Tem a advogada, Amanda, que tá falando assim, acho que isso não é para mim, ou isso vai me emburrecer, ou alguns falando, o advogado vai ser substituído pela IA e talvez estão até pensando em desistir. Queria entender como é que você reflete, você já falou um pouco que tem utilizado aí, né, a inteligência artificial, e até para a gente tangibilizar um pouco mais, onde você tem utilizado, onde ela tem sido essencial dentro da sua operação, para que a galera de repente desperte um site, sabe? Eles talvez não estão usando porque nem sabe como usar, onde pode usar, o que você tem usado, onde você tem usado? Olha, a inteligência artificial, eu uso ela em diversas frentes de todo o escritório. Eu posso utilizar para uma ação de marketing, posso utilizar para uma ação comercial, eu posso utilizar para fazer um contrato, para fazer uma cláusula específica, para fazer uma petição nova, para fazer uma manifestação de um processo. Eu acho que o desafio é você saber utilizar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial hoje, né, de outubro de 2022, que com o ChatGPT, que se divulgou, né, e foi uma ferramenta assim que todo mundo baixou ao mesmo tempo e foi o aplicativo mais baixado no mundo do que outros aplicativos até então existentes. E o importante é você saber criar os prompts, você saber criar, saber que tem informação que você não pode colocar ali, informação pessoal do seu cliente, porque se você tiver na versão gratuita, acho que até na versão paga eles não te dão a confidencialidade do documento. Então, os processos judiciais que têm segredo de justiça, você não pode colocar uma informação ali.
Então, eu tomo a cautela de utilizar a IA sem expor dado de cliente nenhum, de situação nenhuma, tá? Mas ela me ajuda a fazer contratos, ela me ajuda a fazer petições, ela me ajuda a escrever outros procedimentos de marketing, né, da área comercial em geral. E tirando isso também os chatbots, né, os processos de automação que do digital eu consigo fazer que aquele cliente vá direto para o canal de WhatsApp do escritório. Então, não acho que é algo que vai otimizar o trabalho, não vai substituir o trabalho do advogado. E algo que que eu acho muito importante e que eu prezo com os meus clientes é o atendimento personalizado. Então, marcar ali presencialmente ou online com o cliente, conversar com ele, entender qual que é o problema que ele precisa resolver, dar um reporte no tempo que ele precisa, se eu combino semanalmente, é semanalmente, se é mensalmente, é mensalmente, e dar aquela atenção dentro do andamento. Agora, a inteligência artificial me ajuda muito com relação ao trabalho, e acho que para quem ainda não utiliza, começar a estudar e insistir para até chegar no modelo em si, para você conseguir otimizar o trabalho, porque me ganha tempo. Uma petição que eu demorava, um processo difícil, que eu demorava ali uns 2 dias para fazer ali uma impugnação de algum processo. Eu demoro hoje 4 horas. Tem processo que eu demoro 2 horas. Tem procedimentos que era 4 horas, em 30 minutos já está pronto. Então só otimiza o trabalho. E tem uma galera que vai falar o seguinte, né? Mas não dá para confiar na inteligência artificial. A jurisprudência, aí tem os videozinhos que viralizam e fala assim, mas a jurisprudência que eles colocam tá errada e tal. Na verdade, ele não vai substituir todo o trabalho do advogado. O advogado ainda é responsável por uma verificação final, para olhar para ver se está adequado e tal. Mas ele vai fazer, sei lá, pensar que a parceria de Pareto, ela fazer dentro de 80% do trabalho está feito por ela. Sim, a conferência do profissional é essencial, porque realmente a inteligência artificial ela pode alucinar, tá? E teve até casos de juízes que utilizou jurisprudência que o ChatGPT criou. Então, e ele vai criar, porque imagina que o banco de dados do ChatGPT tem 44 milhões de livros. Então, é uma base gigantesca, né? Então, a conferência do profissional é essencial. Então, ele ajuda no desenvolvimento dos trabalhos, mas eu sempre faço a conferência de todos os trabalhos antes de finalizar. Top demais. Você, Wagner, tem usado? Muito, muito, cara. Eu sou entusiasta da inteligência artificial e escuto muito esses discursos. Quando começou, tem uma frase que eu usei, principalmente no campo da educação, né? Falei, daqui para frente, a gente vai mudar a forma de aprender. Porque antes da inteligência artificial, você ia buscar o conteúdo e isso era conhecimento. Hoje o conteúdo está disponível se você souber fazer um bom prompt. E você não precisa de um curso de engenharia, você não precisa de muito aprofundamento. Você precisa realmente tirar um tempo para entender o que está ali. E aí trazem, né, os advogados serão substituídos, os trabalhos intelectuais. Realmente, se você não for um profissional que utilizar isso de uma maneira otimista, você vai ser substituído, porque não tem como você concorrer com uma inteligência que tem acesso a um volume de informações e que só cresce todo dia. A questão é, o que eu vou fazer com isso? Porque, Danilo, tem uma questão que se discute muito aí, que a inteligência artificial é boa, é ruim. A nossa opinião sobre isso ela é extremamente relevante, ela está aí. Ela está aí, está acontecendo, como aconteceu com os computadores. A gente tem aqui uma máquina de escrever aqui atrás, que também foi uma revolução em algum momento. E acredito que alguém tenha tido medo disso, de entender, pô, e agora? Treinei a minha caligrafia a vida inteira. E agora vem a máquina. Aprendi a datilografia, agora tem um menino aqui de 15 anos fazendo o mesmo texto no computador. E agora tem um advogado que fala, eu demoro 5 horas para fazer uma petição perfeita, e vem um jovem aqui do meu lado e faz ela em 10 minutos. Ele faz, mas quem é que está conferindo? Essa é a questão. Quem é que está fazendo 20? Que esse 20 seja 10. Se você não tiver conhecimento, e a gente ainda está num momento muito privilegiado, porque a gente ainda está vivenciando os dois mundos. A gente tem condição ainda de buscar o conhecimento fora da inteligência artificial.
transformar esse conhecimento e fazer uma boa análise do que está sendo produzido ali dentro. Então, quando vem com esse discurso de, pô, vai morrer, você fala, realmente, se você tiver com a visão de que você vai colocar tudo no chat, vai fazer para você vai emburrecer. Agora, se você tiver na condição de, não, peraí, deixa eu olhar, deixa eu pesquisar, checar minimamente uma jurisprudência que está trazendo aqui, se o dado faz sentido, questioná-la a respeito disso. Ela ainda tem alucinações, ela ainda tem, mas está evoluindo dia a dia. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas o ChatGPT que eu uso hoje, ele já é muito diferente do que eu usava um ano atrás. Sim. É outra ferramenta. Ele é totalmente confiável? Não vai, e não vai ser nunca, porque é uma máquina que trabalha com dados objetivos. E essa questão da humanização, ela pode fazer o melhor contrato do mundo. Se eu não tiver uma boa linguagem, uma boa comunicação, uma boa conexão com quem eu estou entregando, esse serviço não vai ter valor. Porque quem está do outro lado também sente. Assim como nas redes sociais se fala de pessoa para pessoa, a advocacia ainda é, na maior parte das vezes, de pessoa para pessoa. Como a gente vai desenvolver isso? A gente tem uma excelente ferramenta na mão. E querer ou não querer, achar bom ou achar ruim, o mundo vai mudar. O mundo mudou. A grande questão é quando você vai começar a utilizar isso. Então eu utilizo a inteligência artificial para validar as minhas peças, para iniciar determinados trabalhos, para entender se a minha opinião está indo ali no caminho certo, como um contraponto mesmo. Então, se antes meu cérebro ele tinha condição de trabalhar muito bem com o volume de 10 livros ali, eu tinha muito tempo dedicado para resolver aquilo, hoje eu consigo ter a mesma discussão dentro de uma base que me entrega as perguntas que eu estou fazendo. Mas se eu não estiver por dentro do que eu estou fazendo, não adianta. Eu vou começar a usar o ChatGPT para bater papo, para entender qual que é o meu horóscopo daquele dia, o que ele acha da minha vida. Agora, como advogado, como profissional, como que eu vou utilizar isso? Como uma ferramenta. E é uma excelente ferramenta. Mas como toda ferramenta não faz trabalho sozinho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quem é preguiçoso vai fazer isso daí mesmo. Eu não tenho medo de usar esse termo, não. Porque um advogado que pede para o ChatGPT fazer uma petição e ele não se dá o trabalho de checar se o que ele está trazendo é de fato correto ou não, ele não está comprometido com o resultado. Ele de fato está terceirizando a responsabilidade dele, delargando literalmente para uma máquina desenvolver o que ele tem que desenvolver. Então eu uso para isso, uso nos meus processos seletivos, uso para tomar decisões dentro do escritório. É o ChatGPT que toma? Não, mas ele traz uma perspectiva de visão que nem eu que tenho uma mente que é TDAH, que ela vai para vários caminhos, ela consegue me trazer toda a perspectiva que o chat traz. Então, hoje eu diria que o chat, não vou nem falar do ChatGPT, a inteligência artificial como um todo, ela otimiza todo e qualquer resultado que eu possa entregar dentro do escritório. É inevitável, né, cara? Inevitável, cara. Você trouxe uma reflexão histórica interessante, né, mano? Porque, poxa, cara, a ideia da máquina, né? Pô, o cara tinha caligrafia e tal. Esse sentimento, ele sempre acontece, né? É o sentimento da zona de conforto, né? Cara, mexeu na minha zona de conforto, eu vou gritar aqui, eu vou chorar. E, cara, no final das contas, sobrevive aquele que entende o que fazer, que é o que você trouxe. Entende o que fazer com o que foi te dado de problema, né, cara? Me deu um limão aqui seco, que limonada que você vai conseguir fazer? É com isso que você tem que se preocupar, né, cara? É com isso que eu posso fazer com o que tem aí. E a inteligência artificial não é um limão seco, é uma oportunidade incrível, cara. De você dar muito mais eficiência na sua operação. Eu sou entusiasta também, sou entusiasta. Pensando na parte no aspecto aqui realmente de gestão, de negócio, ou até no aspecto mais aberto, que eu vou deixar até um pouco mais aberto essa pergunta, Amanda. O que para você, nesse último ano, tá? E aí pensando aqui nesse último ano, foi o que eu chamo aqui de game change, foi mudança de jogo, foi virada de chave, aquilo que você olhou para o seu escritório, implementou, ou para sua vida, que você implementou, falou, cara, essa parada aqui deu muito certo para mim, tenta aí com vocês e sejam felizes. Olha, nesse último ano, acredito que o networking com vocês, porque é um privilégio estar com vocês, o insight também, que você acabou de falar, dessa questão do tempo, né? É um privilégio estar nessa geração, ser da nossa geração e ter a cabeça tanto de trabalho no presencial, no método livro, né? Os livros,
que a jurisprudência, eu lembro na época da faculdade, eu tinha que pegar os livros lá e relacionar, transcrever, né? Eu lembro que aprender dessa forma, e hoje ter o privilégio de ter tanta tecnologia e ter habilidade com a tecnologia e usar o melhor ao meu favor e ao favor dos trabalhos que eu faço para as pessoas que eu faço. Então, eu acho que o networking, a mentoria que eu estou entrando agora, e o networking com pessoas, porque eu acho que você tem que andar com pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma ideia, a mesma cabeça, e eu acho que o desenvolvimento aí vai ser muito maior agora para 2025. Eu estou muito feliz com isso. Sendo o Wagner falou aí da questão da ambiência, né? De você realmente estar do lado de pessoas que de alguma forma estão gerando resultado, estão performando, estão com uma visão muito fora da manada, né? Muito fora da manada. Isso ajuda muito você a expandir a sua mente, e uma vez expandida, ela jamais volta ao estado anterior. Então, Fora da caixa. total. Isso faz bem pro mundo, Danilo, porque quando você tá numa ambiência dessa, você não consegue se desvencilhar de todo mundo que tá vivendo numa escassez em outras coisas, né? Que são escolhas de vida, às vezes, por não ter perspectiva. E às vezes você tá nessa ambiência, você consegue, às vezes, levar um ou outro, ou simplesmente plantar uma ideia diferente. Então, pensar para frente socialmente, pensar com amor, estar numa ambiência onde expande a sua mente, cara, não é bom só para si, é bom para todo mundo que você vai Corrente do bem, né? Corrente do bem, exatamente. Muito legal. Tem um filme, cara, fala sobre isso, Corrente do Bem, muito legal. É lindo. Lindo. Recomendação, hein? Top. Esse filme é excelente. Excelente. Esse filme, se aplicado na prática, ele muda o mundo. Você aposenta, né? É louco, né, cara? Muito. Que coisa linda esse filme. Até arrepiei, cara. Até arrepiei. A galera chegando do nada e resolvendo um problema pra você. E você fala, caraca. E fala, cara, só passa pra frente. Só isso, só passa. Só passa pra frente. Isso mesmo. Só isso. Nem sabe como começou, cara. Muito legal, muito legal. E é sobre isso, cara, é sobre isso mesmo. Pra você, Wagner, o que foi virada de jogo esse ano aí? O que decisão que você tomou, assim, ou que você fez que... Esse ano, pra mim, a virada de chave foi ingressar com um comercial estruturado dentro da minha empresa. Legal. Isso mudou o game, mudou a forma com que todo mundo do escritório olha o negócio, e bater muito forte em trazer essa cultura que vem dessa ambiência também, para todo mundo que está ali dentro. Então criar um time que tem uma perspectiva de visão, num crescimento que eu também estou ali adquirindo conhecimento e levando para dentro do escritório. E montar o departamento comercial mudou um paradigma de escritório que vivia de indicações e hoje tem outras formas de prospecção em razão disso, né? Trazer o marketing e trazer um departamento comercial para conseguir absorver essa demanda gerada pelo marketing. Isso mudou o jogo para mim. Legal, cara, você tem um departamento comercial e eu falo muito aqui, Wagner, que é sobre vendas. Cara, eu falo sobre vendas e tudo no final das contas é sobre vendas. Você arrumou uma namorada ali, cara, o que você fez? Uma venda, cara. Você foi lá e casou, você fez uma venda e você mantém esse relacionamento, você tá ali, cara, na manutenção, no CS, no CX. E eu até brinco quando eu dou palestra, eu falo, cara, o que é o divórcio, então, né? É um pós-venda que talvez não tenha dado muito certo, né? Talvez seja um pós-venda que não tenha dado muito certo. E no final das contas é sobre isso, cara, é sobre comunicação, é sobre você conseguir vender sonhos, vender desejos, sabe? Pô, você montar um time, cara, é você mostrar para as pessoas que você gera uma oportunidade ali, que ali tem a oportunidade delas realizarem os sonhos dela, entende? Então é sobre vendas de forma geral, e não é diferente no escritório, e a maioria dos advogados aprendem na ética, nas aulas de ética, que não podem mercantilizar a atividade jurídica, e aí eles confundem o mercantilizar com a ideia de vendas, né? E não se desenvolvem para vendas, não se desenvolvem, cara. Vocês percebem isso na advocacia de uma forma como um todo, principalmente essa advocacia tradicional? Eu sei que vocês já estão envolvidos em meios que estão muito além disso, que realmente estão performando, mas vocês percebem, talvez conversando com advogados que não estão com essa visão, essa dificuldade de olhar e ver o escritório como negócio e focando em vendas? Muito. A cabeça de grande parte dos advogados ainda é daquele escritório na Praça da Sé, aqui em São Paulo, e que o cliente ele atravessa a cidade para ir até o escritório dele, pega, e ele, na verdade, que está ali só para receber, e ele não entende que a nossa advocacia é um produto, sim, a ser entregado. E
como você vai chegar no seu cliente e apresentar isso para ele é a melhor forma. Eu acho que o medo que se tem eu acho que a ideia que se criou de vender tudo a qualquer custo para qualquer pessoa. Mas quando você entrega uma solução jurídica para alguém que precisa resolver um problema que às vezes ela nem sabe que ela teria, cara, isso é essencial para a continuação de tudo. É assim que se faz. A grande questão é onde eu vou me vender. Como advogado, você se vende a todo instante, né? Pô, vai casar? Faz um contrato, você sabe como é que é. A pessoa, às vezes, ela nem tem noção do que é aquilo. Benefícios previdenciários, qual é que você tem numa conversa de 5 minutos, o que você está fazendo ali? Você está vendendo, né? O que não pode, realmente, eu acho que ainda há, e ainda acho que a OAB age muito de forma retrógrada em relação a isso, né, de olhar para a advocacia ainda de uma forma que não pode nada. Eu acho que a gente ainda está transitando, saindo da fase do não pode nada, para não ir para uma fase do pode tudo, que aí eu acho que realmente pode ser um problema. A fase do pode tudo, pode vender, pode mercantilizar, a lá Saul Better, né, que chega na TV e, pô, vem aqui, eu acho que não pode. Realmente o nosso produto é um produto muito delicado para ser vendido dessa forma. Mas enquanto o advogado não entender que a advocacia dele só vai para frente se ele efetuar a venda daquele, mostrar o produto dele da melhor maneira possível, como eu fiz para ser aceito dentro das minhas relações, como a gente faz diariamente, ele vai ficar ali para trás. E sim, Danilão, infelizmente a faculdade está colocando gente no mercado, e aí vai uma crítica para o tempo. Menos preparado que inclusive em tempos anteriores. Porque para além da questão de saber entender o mercado da advocacia em 2024, no tempo que a gente vive, com inteligência artificial, com conceitos de títulos de venda, quebra de objeção, conhecer o público que você dialoga, o básico, o direito, não está vindo em quem está vindo aí. Então, essa é mais uma dica que eu deixo aí para o público. Tá na área, estuda, porque o que a faculdade te dá, infelizmente, é muito pouco perto do que é suficiente. E eu nem estou falando só da faculdade, uma pós-graduação não dá. Top. Tem que estar mergulhado nisso. Um Prevcast. Ou um pré-podcast aqui é para Tipo de conteúdo. Porque tem conteúdo de verdade. Você pega isso aqui, você pega isso, cara. Top demais. Como é que você enxerga essa questão, Amanda? Você acha que os advogados realmente, como o Wagner falou aí, estão muito aquém e também não estão focando em venda? E agora, além de venda, bem mal formados aí no direito? Essa questão da mercantilização, que a gente escutou a faculdade inteira, que é proibido, que é proibido, que é proibido. Quer dizer, o marketing de conteúdo é permitido, tem até um provimento que a OAB já fez recente, foi em poucos anos, né? É algo extremamente recente, que a maioria não conhece. Então, desbravar essa advocacia, né, dentro, com todas as ferramentas que nós temos hoje de tecnologia, eu acho que é um caminho, e para divulgar para essas pessoas que ainda, para esses profissionais que ainda não conhecem, que existe esse caminho a traçar e que ele pode ter muito sucesso dentro do digital. E com relação à qualidade desses profissionais novos, então a faculdade hoje está bem diferente do que era há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. E realmente está bem difícil localizar estagiários para poder desenvolver um bom trabalho. A OAB, ela tem ali um índice muito grande de reprovação, né, que já sinaliza que nos últimos 20 anos para cá teve mudança aí na questão de expansão da escola, né, a mercantilização do ensino, né, e tem muito profissional tem muito jovem que estão se formando dentro da faculdade de Direito. Entendo também que, apesar que as faculdades não estão formando esse profissional para exercer a advocacia em 2024, tem um gap aí gigantesco do que está sendo formado e do mercado como está hoje. Tem muito profissional formado, então buscar aí um diferencial, uma área diferente, uma área que tenha pouca exploração. Acredito que de 2024, os próximos 5 anos, a realidade vai ser muito diferente, a gente vai ter muito mais ferramenta, muito mais tecnologia, e a situação, eu acho que a sociedade em si vai mudar, o direito vai mudar, muita coisa vai mudar em 5, 10 anos. A tendência é essa. Então eu acho, para esse profissional que recém-formado, buscar aí
conhecer digital, fazer mentorias, se conectar com profissionais que já estão, né, dentro dessa ambiência, que vai fazer aí uma diferença para a carreira profissional. Top, Só uma demais. coisa, não se seduzir pela aparência da facilidade do tempo que a gente vive. Né? Vou me formar, não sei, eu jogo no ChatGPT, ele vai fazer para mim. Não se seduzir com isso. Isso é muito pouco para um profissional de direito. É muito além daí. Mas muito Porque além. você precisa ter casca para enfrentar os problemas do dia a dia. Essa é a diferença. Isso não tem como comprar, a inteligência artificial não vai te dar. E não mesmo. Casca, coragem de tomar decisões diferentes, impopulares, difíceis. A inteligência artificial pode até falar, faça isso. Mas, cara, você tem que fazer. outra coisa. E aí, Fazer outra coisa. e aí volta a importância do processo, né? Você só tem casca se você passar pelo processo. Total. E o processo de caos que vai te formar grande, forte o suficiente para enfrentar essas coisas que não estão em nenhum livro de direito, que a inteligência artificial não tem como trazer a solução. Top demais, cara, top demais. A gente vai avançando bastante aqui, cara, e eu queria que vocês deixassem aqui já uma reflexão. Vamos pensar em, sei lá, 2, 3 pontos aí interessantes. Cara, porque vocês são fera demais, velho. É sério, vocês trazem um conteúdo muito bacana aqui, provocaram várias reflexões. Falamos de IA com uma reflexão muito mais do que filosófica, que prática mesmo, né, cara? Realmente uma abertura de olhos aí para os advogados. O que a gente pode deixar aqui? Vamos começar pela Amanda. De repente, se surgir alguma coisa, depois a gente volta. Que eu quero aproveitar vocês pra gente deixar insight aqui pra galera. Pra eles refletirem e falar, cara, porra, legal, tô abrindo meu olho com esse episódio. Tô abrindo meu olho. O que a gente pode deixar, Amanda, aqui de reflexão pra galera, pros advogados, com esse mundo que tá vindo aí, de oportunidades, de ações que eles podem fazer? O que você acha que é importante? O que você diria, talvez, para você no mundo de hoje? Você começando hoje, você com a sua experiência, falando com você, quando você começou no mundo de hoje. Nossa, quando eu comecei, mas a Amanda recém-formada? Por exemplo, vamos pegar a Amanda recém-formada, tá aqui do seu lado agora. Nossa. Ela vive em 2024, indo para 2025. O que você pode dar aqui de mentoria, de sugestão para ela? Com a experiência que você tem hoje, da Amanda de hoje. Olha, eu aprendi, ao invés de fazer pós-graduação, acho que eu faria alguma coisa relacionada a empreendedorismo, tá? Tanto no físico como no digital, as duas frentes, porque eu acho que para quem está começando, saber ir para o fórum, né? Bem que o fórum está bem diferente. Eu fui no João Mendes, ele está vazio, né? Antes da pandemia ele estava... Não tem mais fila. Não tem mais fila, não tem mais... tá vazio. Tem de pasta, né? Free. Tem poucos funcionários, o pessoal faz home office, né? Trabalho híbrido, tá diferente. Mas ter esse contato com os órgãos públicos, ter esse contato presencial, tanto os órgãos públicos, os fóruns, a administração pública, não ficar só no online. Né, porque a experiência empírica, esse contato é diferente. Isso eu estou falando de São Paulo, que a gente está aqui no privilégio de estar em São Paulo, mas na cidade que você está, procure os contatos, procure as pessoas, procure o pessoal do físico, né, tem essa intermediação e também aprenda as ferramentas do digital e se conecte com pessoas com o mesmo propósito. Você quer abrir um escritório, vai se conectar, porque o networking, a ambiência, isso é muito importante para formar o empreendedor. É importante essa conexão para você estar com pessoas com a mesma cabeça. Senão o jovem tem uma ideia, ele vai compartilhar com o pai fala, nossa, isso não tem nada a ver, não vai funcionar. Mas o pai não tem a realidade que o jovem tem, o recém-formado tem ali. Então, se conectar com pessoas com ideias parecidas para você desenvolver. Né? Dali é o primeiro degrau para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e gradativamente as coisas acontecem. Top, muito bom. Vagnão, como é que você te mentoraria? Como é que você mentoraria o Vagnão do passado sem experiência, começando agora? Eu chegaria para ele e falaria que a primeira coisa a ser feita é encontre a sua verdade. Todo investimento que você fizer em autoconhecimento, para entender quem você para fazer com que você não reaja às emoções que você tenha, é um conhecimento que você vai levar para todo o campo, porque por trás de todo negócio que você fizer vai ter você.
Isso vai fazer com que você traga para perto de você pessoas que têm os mesmos interesses, que têm a mesma possibilidade, e não ligue para quem disser para você que não vai dar certo, que você não consegue. Crie você um escudo para se defender de quem está fora da sua ambiência e vai torcer. Porque o pessimista, cara, é muito fácil ser pessimista. Você pode estar no topo, você vai ver que uma hora vai dar ruim, cara. Você tá bem agora. E se você não tiver esse compromisso com você mesmo, com os seus, entendendo de verdade o que é essencial para si, não há nenhum tipo de negócio que você fazer que vá sustentar. Agora, se você tiver a sua verdade, você vai conseguir se conectar tecnologicamente por meio das redes, por meio de network. As coisas vão aparecer. Parece clichê, parece mágica. Mas se você conseguir trabalhar nessa matéria-prima histórica, nessa tecnologia que está aqui na Terra desde sempre, que é o ser humano que está aqui, não tenha dúvida do seu sucesso. Espera o tempo. Não se iluda com o tempo atual, né? É importante você separar o que é do mundo e o que é de você. Então, 24 horas parece muito pouco, mas ainda é muito tempo, né? Dependendo da relatividade que você tiver. Se você estiver do lado de uma avó, de um parente que está ali numa situação difícil, 24 horas do lado dela é muita coisa, em detrimento de um prazo em que 24 horas não é nada para você fazer. Então, acho que tendo essa clareza de quem você é, do tempo que você vive, né? Tempo, espaço e você, fica tranquilo que as coisas vão dar certo. E isso também, não se iluda com títulos, pós-graduação, né? Eu agora estou inclusive finalizando o mestrado, mas faço questão de trazer isso, porque vai trazer conhecimento para você, né? E conhecimento é transformar informação em ação, não é a faculdade, né? Não é só o professor. Às vezes é num podcast que nem esse que você está aqui, um insight vai mudar toda a sua vida. Um livro de 1000 páginas, uma linha vai mudar toda a sua vida. Uma conversa de 10 minutos com alguém que está no lugar que você não está, que está no lugar que você busca estar, num olhar muito mais de admiração do que inveja, porque inveja é outra coisa, vai fazer com que você vá para o lugar certo. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando tiver medo, escreve. Olha para ele e você vai ver que não tem outra receita a não ser dar certo. Quando você tem verdade. Top demais, cara. O que você traz é uma coisa importante, reflexiva, ela tá. Eu falo muito sobre isso, mas eu preciso dar crédito ao livro, que é Segredos da Mente Milionária, né? Muito tá bom. Tá lá essa frase que é: nós somos as raízes e os nossos resultados são os frutos. Que é exatamente isso que você falou, cara. Entende a sua verdade, compreenda as suas emoções, aprenda a não se impulsionar, ser reativo às suas emoções. Trabalhe a sua essência, trabalhe a sua raiz. Os resultados, eles são consequências de quem você é internamente, cara. Exatamente isso. Quanto melhor essa raiz fica, todos os resultados das decisões que você toma, elas vão ser melhores. Você otimiza as suas decisões, cara. Isso é muito louco. Isso pra mim foi virada, cara. Isso pra mim foi virada. Eu tenho focado cada vez mais nisso, cara. Sabe, no desenvolvimento do ser. Do meu ser, cara. E os resultados vêm como consequência. Pô, o Prevcast, cara, ele é um lugar em que ele me enriquece muito, cara. Me enriquece demais. Pô, olha o papo que a gente tá tendo aqui de altíssimo nível, né? Várias reflexões, motivação, conexão. Cara, essa raiz, ela fica cada vez mais forte, cara. Mais empoderada pro dia a dia. E isso é legal, isso é mudança de jogo, cara. Isso é mudança de jogo. Imagino que aconteceu muito. Vamos tentar refletir aqui na vida de vocês. Acho que toda vez que vocês investiram mais em vocês, lembra disso, Amanda? Percebe isso de maneira clara? Cada movimento que você fez, talvez, para se construir uma mulher melhor e mais forte, os seus resultados, eles foram acontecendo como consequência. Você tem clareza disso? Eu tenho clareza disso, concordo com o que você falou de não se preocupar com pós-graduações, mestrados, doutorados, e sim o fortalecimento do eu. Porque quanto mais você se fortalece, mais você se conhece de sim para si mesmo, né? No caso, dizer sim para si mesmo e dizer não para ilusões que podem vir, para situações que parecem ser mais fáceis, focar, porque hoje a distração está muito, muito constante, está muito presente, né? Distração o tempo inteiro em rede social e o cérebro gosta disso, né? Ele se vicia a consumir mais distrações. Então, assim,
Eu estou no momento que eu consigo dizer não, consigo focar, consigo me desenvolver. Eu acho que nos últimos anos a questão de autoconhecimento me fortaleci muito com relação ao autoconhecimento e agora empreendedorismo, né? E empreendedorismo aí para poder escalar para 2025. Cara, você tocou num ponto aqui, Amanda, e vale a pena a gente também deixar esse insight. Eu não sei como é que funciona para vocês, mas nós somos como uma esponja, né? Ou até mesmo como um copo. E o que eu coloco aqui dentro vai acabar definindo muito o que isso pode fazer. A galera às vezes está consumindo rede social, cara, tá consumindo Netflix, tá... Cara, eu respeito muito o ponto de vista de alguém, a forma como as pessoas conduzem a vida, mas não dá para você dizer assim, cara, eu não tenho resultado, e quando você olha para os comportamentos diários, você fala, cara, não tem como, é resultado. A galera pega, tipo, gasta horas de Instagram, horas de TikTok, vendo muitas vezes apenas conteúdo que é interativo, mas que não gera nenhum tipo de conhecimento, que não ajuda que essa esponja absorva algo que pode realmente gerar resultados, sabe? E depois vão reclamar. Então, cara, às vezes maratonam numa série e fala assim, não tenho tempo de estudar, não, cara, não tenho tempo. Mas você vai olhar lá o Instagram, cara, assim, 6 horas por semana de Instagram, sabe? Você fala, pô, tô maratonando no Netflix, já assisti tantas séries, mas, cara, você não desenvolveu absolutamente nenhum, não leu um livro de vendas, cara. A gente não lê nenhum, cara, não... Porra, podia maratonar o Prevcast, velho. Gostei, Xandão. Tem conteúdo. Cara, então, ó, pra você tá aqui, ó, a playlist. Bacana, Xandão? Bacana. Essa foi do Xandão, top, mas é isso, cara. Pô, você maratona aqui, eu maratonei aqui, o Xandão também. Consegui. Eu e o Xandão, a gente tem maratonado aqui, cara. E vou falar pra você, só galera forte, cara. Cara, Isso é muito bom. Esse papo filosófico me leva para uma reflexão, Danilo, que é muito de responsabilidade, né? Quando você fala, pô, o que você está fazendo com sua vida? Que é isso? Você está ali na frente, você está absorvendo, como é que você está aproveitando o seu tempo? Tem uma frase que eu costumo usar muito, que é, nós somos a versão mais sofisticada dos nossos ancestrais, cara. Sim. Né? Então, tá aqui, tá tendo oportunidade de tanto conhecimento, com tanta gente que ralou o mínimo, que teve que plantar cana, que teve que ralar muito para que eu pudesse estar aqui hoje, celebrando, ajudando quem está próximo de mim. Eu não posso olhar para minha vida e falar, eu não estou fazendo nada por esse ser ou por quem está ao meu redor. Né? E acho que isso tem muito a ver com empreender, com construir, com como você faz e o que você faz com um único ativo que é o mesmo para todo mundo, que é o tempo. Claro que cada um tem suas condições, tem suas características ali, mas dentro do seu limite, o que você está fazendo? Tá fazendo o seu melhor. Você está honrando essa história de quem te colocou aqui, porque a real é essa. Ninguém está aqui de bobeira, amiga. Essa é a única verdade que a gente tem, ninguém está aqui de bobeira. Né? E às vezes, aproveitar o seu tempo de uma maneira otimizada é levar um bom dia verdadeiro para a moça que você está comprando um café, o mínimo. É o básico, a gente pensa em grandes coisas, mas não, o que você está fazendo com o seu tempo, né? Nessa condição de ser a versão mais sofisticada de quem a gente colocou aqui. Legal, muito top. Cara, é uma pena que a gente tem que chegar aí para a etapa final. Mas porra, que bacana, hein, cara? Que bacana. Dá pra gente fazer mais umas 3 versões aqui. Quero que vocês coloquem aqui depois, se vocês gostaram do episódio, vocês querem um repeteco. Eu quero um repeteco, cara. Curti demais, eu achei muito bacana. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais e depois a gente trabalha com agradecimento, tá? Vou pedir primeiro para vocês mandarem uma mensagem final e depois no final aqui a gente trabalha um agradecimento aqui. Eu gosto muito dessa ideia da gratidão, mas vamos deixar uma mensagem final. O que você deixa, Amanda, de mensagem final para a galera que está assistindo, que teve com a gente agora, tanto nesse papo prático quanto filosófico? Eu acho que o mundo que a gente está hoje, eu acho que é importante estar conectado às tecnologias, estar conectado tanto às tecnologias como também às pessoas, buscar um propósito, né? Qual é o seu propósito aqui? Né, ajudar as pessoas a resolverem as suas questões jurídicas, buscar delimitar isso e poder aí com isso desenvolver uma frente, se fortalecer
dentro de um projeto e se desenvolver profissionalmente. Eu acredito que seja para as pessoas que ainda não estão no digital, para as pessoas que buscam aí algo diferente, mudar, sempre dá aquele medinho da mudança, mas o resultado que tem do outro lado, você não imagina o resultado que existe do outro lado. Né? Eu na internet, a primeira pessoa minha primeira cliente, foi super interessante, me lembrei agora, ela estava morando, uma sul-africana de Guiné-Bissau, e ela estava morando em Londres. E ela me achou na internet e foi assim logo no começo, quando eu comecei a divulgar vídeo, né? Nem estava preparada para atender, só fiquei surpresa. E falava a língua portuguesa, porque na África diversos países falam língua portuguesa, apesar dela ser fluente em inglês e trabalhar lá. E ela estava estudando a possibilidade de abrir uma imobiliária aqui no Brasil. E ela quis uma consulta comigo justamente para eu explicar para ela quais as regras para se ter uma imobiliária, o registro no CRESSE, tudo isso. E passei as informações um pouco, um overview do que é o direito imobiliário aqui no Brasil. E assim, para ter uma ideia, né, eu não tinha ideia do alcance que a mensagem na rede social chega. Então, assim, foi a minha primeira cliente. Muito legal. Muito legal. Na sua fala, você falou uma coisa que eu anotei aqui para não perder, que é a ideia do propósito, né? A gente vai começar a pensar isso muito mais próximo ali dos 40, a idade que eu tô hoje, é onde você começa a ter mais maturidade do ser e você não quer só fazer, né? Você quer ser algo para o mundo, né? Isso... Fazer diferença. Você não quer... você não quer ser mais um, mas você quer que o seu ser, ele realmente, ele se expanda nas suas ações. E quando você tá no seu propósito, é um pouco sobre isso, é você encontrar o seu eu interior, né? E tá trabalhando, ou atuando, ou manifestando ações no mundo que se alinham com esse seu eu. Então a ideia de propósito é muito legal mesmo. Eu acho que é o que todo mundo no final das contas busca em algum momento, mas acho que só começa a ficar mais claro e exigido a partir dos 40, que é quando a galera vai falar ali da crise dos 40, né? Tem muito a ver com isso. O que você deixa, Wagner, de mensagem final pra galera aí? Cara, acho que é muito nessa linha também, para quem tá aí iniciando, já tá numa fase do direito, principalmente direito previdenciário, que é o que traz aqui pro Prevcast, olhar para essa sua verdade, acreditar nesse caminho que tem pela frente, de que é plantio, é trabalho, é olhar para o agora, de que você vai colher lá na frente, independente de como você esteja vendo isso, o que você está plantando agora vai voltar. Olhar para a sua empresa de uma forma muito séria e principalmente entender que o que você está fazendo aqui está tocando de uma forma, como a doutora disse, de uma forma que você não tem ideia de onde isso pode chegar. Então é muita questão de responsabilidade, autoconhecimento, disciplina, engajamento, e fica tranquilo que o resultado é só uma parte desse processo. Top demais. Se eu puder deixar também uma mensagem pra galera aí, além desse ouro que vocês deixaram aí, cara, entenda que sua advocacia é um negócio. E profissionaliza a gestão dela, cara. Ela precisa disso, quer você queira, quer não. Você falou uma coisa interessante, né? A IA tá aí e dane sua opinião, né? Sua opinião não vai mudar absolutamente nada. Seu negócio só vai crescer também, cara, com gestão. E um mínimo de gestão. Vou te dizer, cara, que nem precisa de muita coisa não, tá? Nem precisa de muita coisa não, cara. O negócio é tão... A galera negligencia tanto, mas tanto, que um pouquinho que você fizer, cara, já é coisa pra caramba. E no final das contas é muito sobre isso também, né? A pegada é simples, talvez não é fácil. É simples, mas é fácil. Mas é simples. Amanda, queria te agradecer muito mesmo a participação aqui no Prevcast. A gente agendou rápido aí, né? Pra poder vir, você de prontidão aceitou vir aqui e, compartilhou muito conteúdo legal com a galera, gerou vários insights. Não sei se você tem noção do quanto o nosso papo aqui pode de alguma forma ter tocado alguém lá do outro lado e feito uma virada de chave aí. Isso é transformador. E vocês fizeram isso com o coração muito aberto. Então isso é muito legal. Obrigado mesmo por compartilhar aqui muito da sua experiência no Prevcast. Nossa, eu que agradeço, passou super rápido. É muito bom ter canais que eu possa compartilhar, né? Então abrir esse espaço aqui, eu que agradeço o convite, o seu espaço,
porque divulgar a informação é algo importante, porque chegue para alguém e que transforme também a vida de outra pessoa. Não tenha dúvida que com certeza contribuiu com a vida de alguém. Aliás, deixa a mensagem aí, velho. Dá o feedback. Seja recíproco à generosidade que você recebeu. Vagnão, cara, papo bacana também. Você é um cara fera aí. A gente já trocou muita ideia aí nos bastidores, né? Você é um cara pra cima, velho. Você é um cara pra cima também. Já tá muito longe, né? Muito na frente de muita gente, não é à toa. Né? A forma como você pensa e tudo mostra que é disruptivo. Então, cara, obrigado por ser um parceiro de vida aí, tá? E, cara, conta comigo, tamo junto. Cara, pra mim é uma honra, eu sou muito grato mesmo a todo o universo, a você por ter feito esse convite. Você é um grande presente e as pessoas que têm oportunidade aqui de te acompanhar, seja por aqui ou seja através de um curso, se você tiver a oportunidade de estar perto desse cara, estejam, porque realmente é algo transformador. Então, cara, eu só tenho a agradecer mesmo e tenho muito a aprender contigo, Danilão. Gratidão mesmo. Estamos aprendendo junto. Tamo junto. E você que tá aí com a gente, cara, fala o que você aprendeu nesse episódio. Fala o que você aprendeu. Xandão, aprendeu muita coisa, velho? Top demais. Cabeça, como o Wagner falou, virou um triplex. Top, já. Posso um segundo? Quero agradecer o Xandão, quero agradecer a Carla Nunes que tá ali me auxiliando e quero agradecer essa pessoa maravilhosa que é a doutora, sua mãe, que tanto nos inspira em uma série de coisas aí, viu, cara? Que figuraça. A galera não sabe, mas a doutora, ela sempre tá comigo aqui, né, nos bastidores aqui. E ela recepciona a galera aqui, cara. E a galera, eu não sei o que ela faz, cara. Eu não sei se é o café que ela dá ali. Mas a galera sai sempre inspirada com ela, cara. Não é? Ela coloca a régua pra mim lá em cima, cara. Tô falando, pô, agora eu tenho que manter um altíssimo nível de papo aqui com a galera. Porque a galera vem empolgada de lá. Bacana. Top. Verdade, eu cheguei, ela me ofereceu café. Esse café, cara, tem alguma coisa nesse café aí, cara. Gente, obrigado mesmo. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.